Olá, sou Sidney Rocha de Matos Júnior, sou, na verdade, médico da Secretaria Municipal de Saúde há 20 anos, diretor de maternidade, médico da UERJ e professor da Sousa Marques. E fico muito lisonjeado pelo convite da SGORG para eu fazer parte desse podcast, que, na verdade, a maioria dos convites, e mais do que é, é compreensível, né, que, na verdade, os hospitais universitários, né, participem, mas queria mostrar um pouco a realidade, o que é o mundo real, né, a vida como ela é no SUS, né, no município. E trouxemos para discutir uma das principais causas, está envolvida entre as principais causas de morte materna, que seria um caso de hemorragia, né, especificamente uma placenta creta. E lembrando para vocês que eclâmpsia, hemorragia e infecção são os três primeiros no Brasil, tá? Mas na maioria do mundo, né? Fica variando, né, entre hemorragia e eclâmpsia, principalmente das principais causas de morte materna. E assim, eu acho que outro tema que outro tópico que nós vamos falar vai ser a epidemia de cesáreas, porque vocês vão ver, no caso, e falando um pouco da fisiopatologia, que a cesariana é uma das principais responsáveis em relação ao acletismo placentário. Então, nós temos que ter uma maneira de conseguir diminuir o número de cesarianas e, na verdade, fazer com que diminua o acletismo placentário. O interessante é falar que nós tivemos treinamentos durante o período de eclâmpsia, o período de hemorragia e o período de infecção. E esses treinamentos, na verdade, eles tinham o objetivo da gente controlar, né? Controlar, saber como lidar, né? Como os residentes, como quem está na ponta, saber lidar com esses três tipos de ocorrências que vão aparecer para vocês na maternidade e para mim também, que ainda dou plantão na maternidade da UERJ, né? E, de uma certa maneira, eu queria que todos daqui saíssem com uma mensagem que vai servir que, de algum momento na vida, nós vamos encarar uma situação. E eu, assim, só para antes de você começar a passar o caso, eu queria perguntar para vocês se vocês têm noção em que ano que a cesariana começou a superar o parto normal no Brasil. Vocês têm noção ou não? O ano? É. Não. Então, foi em 2010. Nossa, recente, né? É recente. Na verdade, em 2010, nós começamos. 2009, 2010, começou a ter 57% de cesarianas no Brasil inteiro, contra 43% de parto normal, né? Então, aí começou a epidemia e isso só tende a aumentar. Sim. E se vocês olharem a curva de mortalidade materna, ela não abaixa, tá? Então, isso está diretamente ligado à cesariana. Isso daí a gente não tem dúvida. E o interessante do caso que a Eduarda vai trazer, na verdade, e a Rafaela também, claro, e na verdade vai ser que a gente discute muito hemorragia pensando na hemorragia pós-parto, né? Mas o caso que a gente vai trazer é provavelmente o caso que vai ter discussões acerca, né? Que é um caso de acletismo placentário que cada vez mais comum, porque ele aumenta com o número de cesarianas. Então, acho que vocês podem apresentar o caso e a gente vai desenvolvendo e discutindo passo a passo. Tá bom, então. Obrigada pelo convite para estar aqui hoje também, professor, né? A gente se sente lisonjeada também de poder apresentar esse caso. Então, eu vou falar rapidinho, brevemente, o caso. Lá na maternidade Carmela Dutra, a gente recebeu uma paciente feminina, ASL, as iniciais, 25 anos, gesta 6/3, 3 partos cesáreos anteriores e 2 abortos com necessidade de revisão de cavidade.
paciente com 30 semanas e 6 dias, soro positiva, que não tinha pré-natal, não tinha nenhuma consulta e deu entrada à emergência com quadro de sangramento transvaginal de moderada intensidade, sem outros sintomas associados. De imediato, foi realizado uma ultrassonografia obstétrica, né, onde foi evidenciada uma placenta prévia total com sinais de acretismo e suspeita de invasão da bexiga, placenta percreta, e um feto único longitudinal, e também no feto tinha suspeita de malformação cefálica. Esse caso realmente, por incrível que pareça, antes de chegar no Carmela Dutra, tudo isso que a Eduarda falou não aconteceu no Carmela, aconteceu primeiro no Hospital de Bom Sucesso, tá? E a Parece paciente que fugiu, fugiu, foi de alta revelia. foi isso mesmo. Na e verdade, foi de alta revelia. Foi uma paciente que, na verdade, eu acho que era moradora de rua, usuária de droga, tinha várias sociais condições sociais envolvidas, né? envolvidas que realmente pioravam Estava a mais situação. vulnerável. E aí eu tô de manhã lá no Carmela, quando me chama no pré-parto, porque acaba de ser admitida uma paciente com 3 cesarianas prévias e que trazia uma ultrassonografia feita no Hospital de Bom Sucesso, Hospital Geral da Maternidade de Bom Sucesso, que tinha um diagnóstico de acretismo placentário. A equipe toda ficou desesperada, como já estava a equipe de Bom Sucesso, né? Então, mais ou menos por aí. A gente tem que tentar acabar com esse desespero. Acabar, a gente não vai acabar nunca, tá? Porque, se vocês têm noção, antigamente, quando a gente não tinha aquele número absurdo de cesarianas, a incidência do acretismo placentário era de 1 para 30 mil, né? E agora está para 1 para 500. Então, pensa bem, 1 para 500, se você faz, em média, 10 cesarianas por mês, em 5 anos, você vai deparar com uma situação dessa, né? Em algumas, né? Se for pelas estatísticas, né? Sim. Então, vai acabar... vocês Vai passar deparando. por você em algum momento, né? Vai passar por vocês. Vocês que estão na ponta, vocês vão encarar. E aí tem que saber o que fazer e o que não fazer, né? Então, mais ou menos, não sei se vocês querem falar um pouco sobre o diagnóstico, e eu acho que eu vou deixar para vocês falarem um pouco sobre isso e eu vou complementando. Sim, acho que vale a pena até para a gente, né, expor como é que essa paciente vai chegar para a gente, né? E como é que a gente diferencia o quadro clínico dela. Antes de você falar, só para eu complementar, quando ela chegou no Carmela Dutra, o que aconteceu? Me chamaram, eu fui lá, aí todo mundo, não, já pedimos vaga zero. Eu falei, não é assim vaga zero. Vaga zero é quando você não tem condição nenhuma de fazer aquele procedimento ali. E a gente tem condições, né? A gente pode não saber tecnicamente como lidar, é diferente. Mas aí é o problema, né? Porque nós vamos chegar à conclusão que quando você tem um acretismo placentário, a melhor coisa é nós termos diagnóstico precoce. Sim. Mas pode acontecer de chegar a urgência. É igual pélvico. O pessoal fica, para que vai ter aula sobre manobras no parto pélvico se quase tudo é cesariana? Porque pode chegar nascendo. Sim. É a mesma situação, né? Então você tem que saber fazer. E assim foi. Na verdade, quando eu cheguei lá no pré-parto, estava aquela paciente contraindo, estava com bolsa rota, sangrando. E aí eu falei, coloca na sala. Todo mundo, que isso? Tá maluco? É secretinho? Como é que a gente vai... Coloca na sala que a gente vai ver na hora, né? Até porque se a gente não tivesse essa ultrassonografia, né? Sabendo que na unidade não tem ultrassonografia final de semana, ela ia entrar com uma iterativa contraindo, né? Ia ser uma urgência pra gente resolver logo, colocar na sala, e a gente ia se deparar com um acretismo quando a gente abrisse a barriga da paciente. Não tem dúvida. Né? E aí, a importância até mesmo desse diagnóstico prévio é que, na verdade, mudou até a incisão que eu fiz na pele. Eu não fiz Fanicil, eu fiz mediana porque eu sabia que eu ia lidar com uma situação mais ali complexa que tinha um acretismo placentário ali, né, na parte inferior, entendeu? E em relação também ao número de cesarianas, isso, conforme vai aumentando o número de cesáreas, maior são as chances. Quando eu falo cesárea, não é só cesárea, não. Qualquer coisa que vai influenciar no endométrio ali, a maioria é cesariana, né? Mas uma miomectomia,
aborto de repetição, que você faz curetagem de Sim, repetição. revisão da cavidade A também. gente tem que imaginar aquele gramado, quando você pega o gramado do Maracanã, que tá assim, Lisinho. maravilhoso, lisinho, pra gente jogar, pra gente não, né? Pra ter aquele espetáculo de futebol, e quando você pega ele todo cheio de buraco, e é mais ou menos por aí que o endométrio se encontra, né? E vocês que estão na ponta vão realmente pegar em algum momento, né? Certamente. Então, a gente pensando nesse quadro clínico dessa paciente que chega pra gente na emergência com sangramento de segunda metade, segundo trimestre, a gente tem que pensar que o diagnóstico diferencial pode ser o acretismo placentário. Sim. Dentre eles, o fator de risco principal é a placenta prévia e as cesarianas múltiplas, Sim. né? Então, essa paciente se apresentando com sangramento e com uma ultrassonografia sugestiva de acretismo placentário, é uma paciente que a gente tem que programar até como é que vai ser a abordagem cirúrgica dela. Na maioria das vezes, o melhor cenário, o cenário ideal, seria fazer essa abordagem com uma equipe multidisciplinar, né? Porque dependendo, a gente vai falar da classificação também, dependendo do grau de acretismo dessa placenta, ela pode invadir órgãos adjacentes que pode comprometer bexiga, reto, até necessitar de um vascular para fazer uma embolização. Uhum. Então, ou seja, é uma paciente que precisa de um olhar mais atento. É ótimo, seria um cenário ideal se esse diagnóstico fosse feito anteparto, né? Uhum. Que a gente diminuiria até a morbimortalidade dessa mulher. Pensar na possibilidade de uma invasão de bexiga, essa paciente poderia se apresentar com uma hematúria. E uma hematúria sem nenhum critério de infecção. Com uma urinocultura normal, mas sendo sugestiva de uma invasão ali Quando da área hematúria, de bexiga. quando você tem hematura, inclusive já tem aquela... hoje se chama espectro do acretismo placentário, né? E quando eu falo espectro, na verdade, o que acontece? A invasão não funciona como um câncer, né? Ou seja, a placenta vai invadindo. Não, parece, tá? Que nas peças de histopatológico, isso pode mudar com os novos estudos agora, elas não ultrapassam a serosa. Só que a grande diferença é os vasos sanguíneos. Por quê? Tem muita neoformação vascular. Isso. Tem muita neoformação vascular. E ela... As artérias espiraladas não são invadidas, são as outras artérias, que são as artérias radiais, as arqueadas. E aí, quantidade de sangue passa. Vocês têm noção de quanto que passa fisiologicamente? 600 a 700. É 500 ml, mais ou menos, da parte fisiológica durante a gravidez, né? Mas quando, na verdade, você tem um espectro do acretismo placentário, chega a 1 litro, mais ou menos, 1.000 ml, né? Porque você tem essa neoformação e você atinge outras artérias, né? Acarretando isso daí, né? Acarretando toda aquela situação desesperadora que quando a gente abre para ver... E aí eu vou falar que, na verdade, voltando um pouco ao caso clínico, né? Porque quando a gente colocou ela na sala, a gente não tinha muita informação, já que ela não tinha feito pré-natal, mas a gente tinha, sim, a gente sabia que era um acretismo placentário. E aí o que aconteceu? A gente abriu o mediano e quando você depara, você vê aquele segmento inferior do útero totalmente congesto, né? Aí as pessoas dizem, caramba, tem placenta para tudo quanto é lado. Não é placenta para tudo quanto é lado. São os vasos. Os vasos realmente que ficam volumosos. E com isso, o que acontece? A placenta aumenta também. Você tem ela fica tumefeita, você tem aquele edema, né? Mas, na verdade, você não tem uma invasão placentária nas peças. Você tem um aumento da vascularização. É por isso que as novas, né? A gente vê que o ideal agora é para toda paciente que tem uma cirurgia prévia uterina, né? A gente fazer uma ultrassonografia entre 18 e 24 semanas, até para avaliar aonde essa placenta está sendo implantada, né? E se vai ter algum grau de acretismo ou não. Aí a gente avalia e consegue definir, diferenciar, né, entre 3 graus, né? Uma placenta acreta, que é aquela que invade até o miométrio, né? Até a camada esponjosa do endométrio. Isso. E o increta, que até o miométrio. A creta fica mais na decidura. Decidura é a parte
E a o percreta endométrio, né? aqui já Perfura perfura a serosa. serosa. Sim. E aí cada uma delas com um Não aumento, né? perfura, lembra? Chega até a Ah, é. serosa. Não perfura? Não chega a perfurar. Aí que tá, né? Ela Porque chega são até a os serosa, vasos mas que- nessa chegada até a serosa, ela já alterou a ela não foi para. Não é a própria placenta que perfura a serosa. Não, é ela a vai formação- invadindo, atinge a serosa, e ali o que acontece? Ela na verdade, envolveu com isso não artérias espiraladas, sim as artérias radiais e arqueadas e neovascularizações. Entendi. Né? E o exame ideal, você já falou, né? Para você fazer esse diagnóstico precoce. É a ultrassonografia, entre os 18 e 24 semanas. Sim. Mas a gente sabe que muitas pessoas, principalmente no nosso ambiente, né, no SUS e no hospital municipal, a gente muitas vezes chega um paciente pra gente que não tem pré-natal, como foi essa paciente, né? Uhum. E se ela não tivesse isso, a gente acabaria sendo pego de surpresa dentro da cesariana que a gente teria indicado de qualquer forma. Se ela chega pra gente contraindo uma paciente já com uma hiperatividade, a gente ia colocar ela em sala e a gente ia abrir e ia se deparar com aquele grau de acretismo, né? Sim. E aí a nossa conduta dentro de uma ter sido pego de surpresa pode mudar ou não dependendo do estado da paciente, né? E do Certo. grau do acretismo. Certo? Rafaela, você se tivesse assim, numa cirurgia e assim, você abre ela tem 2 cesarianas prévias. E aí chegou da rua e quando você olha, você vê aquela vascularização absurda ali embaixo, né? Vai te levar a pensar nisso. Você tem uma noção do que você deveria fazer, mais ou menos? Basicamente, por ser uma paciente com um elevado grau de risco de sangramento, ela já está mediante, aos nossos olhos, ela já está sangrando. Tem a hiperatividade, que já coloca ela numa classificação de risco maior durante o ato operatório. Acho que a primeira coisa a ser feita é a gente solicitar bolsa de sangue, isso é muito importante. Quando a gente vai abrindo a cavidade, a gente vê aquele grau de invasão, Você já fala EPA, que é espectro do acretismo placentário, EAP, né? Então fala EPA. Isso daí. Mais ou menos é isso, né? A forma de abertura de eleição é a esterectomia fúndica, né? Até pra gente fugir um pouco daquela E aí que eu área. queria chamar a atenção para isso. Você, infelizmente, vai ter que fazer uma que a gente chama de âncora, né? Além do fanistil, você vai ter que fazer... Ela vai, não adianta, não. porque você dificilmente vai alcançar A região fúndica. a região fúndica do útero e... Pode continuar. Então, acaba que essa incisão vai ter que ser uma incisão diferenciada, né? Até pra gente fugir daquele grau de acretismo, daquela grau de toda a neovascularização que a gente já sabe que acontece no acretismo placentário. E, mediante todo esse andar da cirurgia, é importante a gente, tendo a oportunidade de conversar com a paciente, que às vezes a cirurgia ela tem que ser tendo num ambiente ideal, né? Às vezes essa cirurgia, dependendo do local onde ela está sendo abordada, ela vai ter que ser refeita num segundo momento, né? Pensando numa esterectomia, dependendo do grau de invasão ali, e pensando também nessa equipe cirúrgica que precisa estar de retaguarda. Perfeito. No mundo ideal, né? Perfeito. Na verdade, você encontrando isso, prolonga, o feto tem que ser retirado na região fúndica, lá em cima mesmo. Sim. E foi isso que eu fiz, eu retirei o feto lá na região fúndica e eu, na verdade, depois amarrei com fio o cordão umbilical e nem mexi na placenta. Isso é uma coisa que tem que ficar muito ciente para todo mundo. Certo. Não mexa na placenta, tá? Porque se vocês tocarem, ela vai começar a sangrar. Aí é um horror. Aí você vai ver diante de uma situação ali que não para de sangrar. E o que a Rafa falou, muito certo, porque você tem que conversar com a família da gravidade, né? Esse caso, ela chegou de ambulância ou sozinha, não me lembro, e não teve como, né? E por quê? Você tem que conversar com a família dos riscos que você tem dessa paciente. Assim, perder o útero vai ser inevitável, né? Mas os riscos até de óbito também, né? Sim. Então, com isso, você tem que deixar tudo isso preparado, né? Conversar e, como você bem falou, né? O ideal já pedir reserva de sangue, já comunicar a sua chefia para, se não tiverem pessoas experientes ali
a gente entra em contato como Secretaria Municipal. Eu estou falando mais a nível do SUS, Carmela Dutra, né, da Municipal. Secretaria Municipal de Saúde, que ela transforma como única, né? Ela, na verdade, ela trabalha como única, né? Se eu preciso de cirurgião, eu vou ligar para algum local que tenha um cirurgião, Sim. né? Ou, no caso, fazer o que eu fiz, né? Na verdade, eu tirei o bebê por cima, fechei, Fechou fiz a o útero. esterografia, Manteve comecei... a placenta. Não, rezei primeiro. Rezei muito para não sangrar, né? Fiquei olhando. Hoje eu teria feito uma coisa diferente só. E aí, olhei aquilo ali, eu falei, você tem que reconhecer que aquilo ali é cirurgia para gente grande, Sim. né? É cirurgia para, assim, às vezes cirurgião oncológico, tá? Sim, Ou a gente precisa de uma algum... equipe multidisciplinar, né? Urologia, Não tenha dúvida. cirurgião geral. Essa equipe multidisciplinar geralmente é importante, principalmente no início, tá? Mas durante o ato também, porque você não vai saber resolver sozinho. Se você está no hospital geral, é fácil, porque chama cirurgia geral, chama uro. Ela vai descer, Né? vai te Eles ajudar, vão lá. Agora, Chama estando, por vascular. exemplo, numa maternidade como a Carmela Dutra, você não vai ter que pedir para chamarem de outro local, e você tem carro para isso, né, nas unidades para buscar o cirurgião de outro local. Ou, o que eu fiz? Na verdade, essa paciente eu fiquei observando, não sangrou, e aí eu pensei em fazer em segundo tempo. Eu tenho uma experiência cirúrgica? Tenho uma experiência cirúrgica boa, mas não para esses casos. Esses casos você tem que realmente saber que por ali dá para ver o grau de vazão. E estava invadindo Bexiga, paramétrio, né? bexiga, os vasos estavam ali todos indo para paramétrio, bexiga, porque eles ficam no segmento, né? Tem uma divisão do segmento em segmento superior. Esse é o mais fácil de lidar, que é irrigado pela uterina e pela ovariana, que é aquele segmento acima da uterina, né? Que é o fundo. Agora, o segmento que está abaixo da uterina, geralmente o segmento 2 e o segmento 1, que é a vagina e que pega a parte da vagina e a parte da bexiga ali, esses são os piores. Esses são os piores, né? Então, assim, de uma certa maneira, eu transferi essa paciente para o Albert, né? Ela não estava sangrando, por incrível que pareça, passou ainda uma noite sem sangramento nenhum, e no dia seguinte entrou a cirurgia geral, a urologia, e foram 4 horas de cirurgia, mas deu tudo certo. Na verdade, essa paciente saiu viva. Essa paciente, eles, na verdade, o que eles fizeram? Eles tiveram que fazer até a reconstrução do ureter, para vocês terem uma noção. Imagina. Fizeram a esterectomia, foram achando os planos ali onde que é a maior vascularização, foram ligando os principais vasos, e com isso, rebaixou a bexiga, né? E com isso, conseguiram fazer a cirurgia com sucesso. E o ideal, por que vocês acham que o ideal é fazer esse diagnóstico precoce? Por conta de tudo que vocês falaram. Mas aí vocês têm noção quem que deveria estar na sala, assim, para começar a cirurgia? Não sei se vocês têm essa noção. Que seria uma equipe multidisciplinar? A equipe multidisciplinar, geralmente, tem um urologista e a cirurgia vascular, né? Todos os dois são cirurgiões, de uma certa maneira. E algum líder obstetra, pode ser obstetra ou com formação de obstetrícia, ou formação em oncologia, que também trabalha com obstetrícia, e que, na verdade, o que a uro faz? A uro, geralmente, com duplo J, ela faz ali a cateterização dos ureteres para você, porque eu tive um caso, né, na UERJ, que eu operei com o professor Nilson, na verdade, que nós pegamos o ureter mesmo cateterizado. E nós só percebemos que foi pego o ureter porque estava com catéter. Se não tivesse com catéter, a gente não ia perceber. Né? Chamamos a uro na hora, a uro foi lá, porque já estava tudo preparado, deu tudo certo depois, foi uma cirurgia até, se não fosse esse inconveniente, tinha sido até tranquilo, entendeu? Então, e a vascular, para que serve? Geralmente, isso está sendo discutido. Na Argentina parece que eles não fazem mais, mas no Brasil ainda faz sim o tamponamento. Eles entram para tamponar as ilíacas, né, com aquele balão. E qual a vantagem disso daí?
A vantagem disso Consegue daí reduzir é fazer com que diminua o o sangramento. fluxo de sangue para o momento que você tem que fazer a cirurgia, Sim. entendeu? E se você não tiver isso, você tem alguma maneira bem arcaica para diminuir esse fluxo de sangue, tá voltando essas maneiras arcaicas, por incrível que pareça. Uma maneira é eu chamar o Eduardo ou a Rafaela, que estiver comigo na cirurgia, e pedir para elas comprimirem a aorta, que fica a nível do promontório, Entendi. entendeu? Aham. E aí, comprimindo a aorta, não pode ser por muito tempo, pelo risco que você tem de formar algum trombo Aham. e ir para o cérebro, e também pela irrigação dos membros inferiores. Mas, Sim. temporariamente, aquilo ali ajuda. Mas assim, eu acho que o que mais importa nesse caso também, né, é a gente pensar que hoje em dia nós, como obstetras, né, a gente como residente, né, e ele se já como obstetra, é a gente tentar evitar ao máximo indicar cesarianas, né, sem indicação, né, indicar sem indicação, porque muitas pacientes hoje chegam no nosso ambiente hospitalar já querendo fazer cesariana, não entendendo que, na verdade, isso realmente é uma cirurgia como outra qualquer, né, onde a gente abre barriga, onde a gente tem acesso a diversos órgãos ali. Sim. E eu acho que a gente tentar difundir que isso não é tão simples assim, né? Perfeito. Explicar os benefícios do parto normal e todos os prós e contras de uma cesariana, sempre dizendo para ela, óbvio que se for necessário, a gente vai estar ali apto para fazê-la, né? Mas que isso não seja uma indicação como tão simples assim, que a gente possa conversar com as pacientes, né, e fazê-la entender que existem riscos tanto para aquele momento, como para comprometer nas próximas gestações, exatamente para evitar que a gente tenha maior caso de placenta prévia, de acretismo placentário e evitar esse aumento, né, inerente desses casos de cirurgia. Perfeito. E Rafa, eu queria falar para você o seguinte, na Secretaria Municipal de Saúde, né, que faz 80% dos partos do Rio de Janeiro, nós temos treinamento para tudo e provavelmente acretismo vai entrar no treinamento também. Já tivemos para hemorragia, vocês vão ser convidadas também para esse tipo de treinamento. Já tivemos para sepsis, já tivemos para eclâmpsia, né, para eclâmpsia, né, e agora a gente vai ver, vou conversar com a doutora Fátima, que é responsável pela parte de obstetrícia do município, para o acretismo placentário entrar, porque a gente vai deparar em algum momento. Então, os recados que eu acho que a gente deve deixar aqui é diminuir o número de cesarianas, diagnóstico precoce, e esse diagnóstico a gente tem que fazer com ultrassonografia. Se você tem a chance de fazer a ultrassonografia no primeiro trimestre, com menos de 9 semanas, principalmente, melhor. Por que melhor? Você pode ver a implantação do embrião na cicatriz cesárea. Você pode resolver já, quer dizer, conversar com a paciente, com os familiares, para ver se ele, colocando os riscos de ter dessa gravidez seguir adiante e fazer, se eles aceitarem, interrupção com metotrexato, né? Como não é a realidade, às vezes você faz só, como você falou, na época, a ultrassonografia de 18 e 24 semanas, se tiver, perguntar a pacientes, tem cesariana prévia? Se tiver cesariana prévia, se a placenta tiver baixa, se tiver implantação baixa ou se tiver prévia, tanto faz. Você tem que caminhar para o centro especializado. Temos no Rio de Janeiro? Ainda não. Tá? Mas, de qualquer maneira, nós temos hospitais aptos a fazer isso. Tá? Como o Hospital do Servidor de Estado, nós temos a UERJ, o próprio núcleo perinatal da UERJ, né? Ou seja, hospitais, o Albert também, né? Albert Schweitzer no município, porque, na verdade, ali você tem cirurgia geral, tem tudo que você tem à disposição, banco de sangue você tem que ter também, né? Para ter reserva de sangue e depois não pode. O que você precisa ter? Vaga no CTI. Né? É verdade. Vaga no CTI, são coisas indispensáveis para você ter. Então, esse recado que a gente tem que deixar aqui é esse, né? Então, diagnóstico precoce, toda paciente que tiver cesariana prévia, que tiver implantação baixa de placenta, então, vamos jogar para os outros ultrassonografistas que eles têm que olhar a placenta. Se a placenta tiver baixa ou se a placenta tiver prévia, e com cesariana precoce, você já encaminha para esses locais, né, que eu acabei de citar aqui. Para quê?
para fazer o principal método. Não é ressonância, por incrível que pareça. A ressonância ajuda também, mas ultrassonografia você já consegue ver algum grau de invasão e com isso você já programar. Então, a sequência ideal é, como você falou, fazer com 24, só que depois de 24 semanas, você repete Sim. com 32, porque Mais pode ter aquela 28, né? migração, né? É difícil ter migração quando você tem já o acretismo, né? Mas aí com 32 semanas, a partir desse momento que você já tem aquela placenta ali com cesariana prévia aderida e invadindo, você já encaminha para o centro especializado. Isso aí. Então, a gente quer agradecer a oportunidade, mais uma vez, representando aqui a Secretaria Municipal de Saúde, nós como residentes de ginecologia e obstetrícia. E o recado final é olhar atento para a paciente, né? Na maioria das vezes, a paciente se apresenta com sangramento e o cenário ideal é fazer um diagnóstico anteparto, mas quando isso não acontece, é programar esse ato operatório, é a interrupção programada. Não tocar na placenta. Deixar mexer. a placenta in situ. Tirar o bebê por cima, lá na região fúndica do útero. Isso daí. E pensando na principal meta é diminuir a morbimortalidade dessa mulher, né? E quem faz ultrassom, não deixe de ver placenta, se está baixa, se está prévia, para colocar isso daí para o pré-natalista, né? Isso vale para toda a rede básica, porque que faz 80% dos pré-natais na cidade do Rio de Janeiro. E é isso aí, gente. Eu acho que tá bom, acho que a gente deu o recado que a gente queria dar. Agradecer ao professor Silvio, que é o presidente, agradecer a Carolina Morcazel, que está à frente daqui da... E agradecer a Secretaria Municipal de Saúde também, né? E agradecer a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, estou falando agora por mim, né? Que nós tivemos um caso que foi muito bem sucedido, graças a um diagnóstico precoce, que entraram em contato comigo, que eu levei lá para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no núcleo perinatal, e deu uma solução ótima, tá? Foi tudo perfeito, tá? Então é isso aí. Obrigada pela oportunidade. Obrigado pela Obrigada. oportunidade e vocês Foi duas ótimo. também, tá bom? Foi tudo bem.